Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro dos Salmos, no Salmo 119, e vamos ler daqui o versículo 116. Salmo 119, versículo 116. Diz assim a palavra do Senhor: ampara-me, segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Antes mesmo que a palavra seja proferida por nós, Tu és aquele que conhece a profundidade dos nossos corações. E nós rogamos hoje, pelas misericórdias vivas de Jesus, que o Senhor venha visitar a cada uma de nós, de um modo vivo, de um modo especial. Que nenhuma de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas, a palavra de hoje é uma palavra, é um chamado à atenção, é uma palavra de despertamento, para que nós entendamos que só em Deus podemos nos sentir seguros. A nossa segurança não está em homens, em familiares, naqueles que estão à nossa volta, aos quais chamamos de amigos. Não. Só o Senhor, só no Senhor podemos nos sentir seguros e amparados. Sobretudo amparados. Porque a gente está vivendo um tempo em que há uma sensação de desamparo patológica, ou seja, doentia. Sobretudo para quando nós queremos, como diz o ditado popular, meter os pés pelas mãos e agir segundo a nossa própria vontade e escolhas. Que nós possamos submeter nossas escolhas, nossas questões ao Supremo Juiz. Só Ele pode verdadeiramente mudar a nossa história. E hoje eu queria encorajá-los a buscar o Senhor de uma forma especial, como aquele alto refúgio. Se não fosse o Senhor, como diz o salmista, que tem estado ao nosso lado, aí eu vou pedir licença ao Espírito Santo e vou entrar na parceria do versículo e dizer a vocês: se não fosse o Senhor que tem estado ao nosso lado, a gente já estava da Tamarineira para dentro. 3 dias de viagem. Porque as situações têm sido difíceis, caóticas, os acontecimentos todos que têm nos cercado, muitas vezes nos tiram o fôlego. E hoje, esse texto, que faz parte daquele que é o maior dos salmos, o Salmo 119, o contexto todo é uma exaltação à palavra de Deus, e eu queria estimulá-las especialmente a ler todo o Salmo 119
e se deixarem ministrar por essa palavra de vida. O versículo citado é uma oração do salmista pedindo proteção. Nunca essa oração foi tão oportuna. A oração do salmista pode ser dividida em duas petições. Ele pede, primeiro, que o Senhor o proteja segundo a sua promessa. Ele diz: ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. E em segundo lugar, ele pede que sua esperança não o envergonhe. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. E aí eu quero dizer a você, se a sua esperança for o Deus da esperança, Jesus Cristo, você jamais será envergonhado. Será envergonhada. Muitas vezes a gente tem estado dentro das comunidades cristãs por uma vida inteira e ainda assim relutamos, titubeamos diante de determinadas situações que queríamos que a resposta fosse de um jeito e ela vem de outro. E eu queria dizer a você, mesmo que a resposta não venha como você esperava, glorifique o Senhor. Ele tem propósito. E os propósitos de Deus, muitas vezes, não são de antemão revelados aos filhos dos homens. É uma forma de Deus nos treinar para andar no caminho que é o Cristo. E isso nos leva a pelo menos 3 considerações a respeito desse assunto. Em primeiro lugar, viver neste mundo tem sido uma grande aventura. Sobreviver, então, é uma batalha sem trégua. Há uma insegurança tão generalizada que não confiamos nem na nossa própria sombra. E quando ligamos a TV, por exemplo, não há nada que preste mostrado ali. Nada que traga alento. Só se ouve sobre violência, mortes, corrupções, desatinos, devassidões. Ao sairmos, não temos a certeza que vamos voltar. Aliás, a única certeza que temos é da fé que professamos. A sensação humana é de andar nos equilibrando sobre um longo fio retesado de uma montanha para outra. Esse fio imaginário está colocado sobre um enorme abismo. Qualquer desequilíbrio da nossa parte pode ser fatal. E eu queria dizer a você que ouve essa palavra tanto presencialmente quanto através do vídeo: não brinque de ser cristão, porque o diabo não brinca de ser diabo. Eu tenho visto muitas mentiras no meio do povo de Deus, muitas situações vividas que poderiam ter sido evitadas. E o Senhor quer nos dizer hoje: estamos cada vez mais carecidos da intervenção da graça sustentadora, fortalecedora e firmadora do Senhor. Do contrário, não resistiremos, nenhum de nós. Não importa quanto tempo você tem de caminhada com o Senhor, não brinque de ser cristão. Antes que a palavra chegue à sua boca, o Senhor já conhece. O Senhor conhece as intenções mais
profundas dos nossos corações. Muitas vezes a sensação que temos é de desfalecimento e morte. E nesse sentido temos morrido muitas vezes. Os reveses da vida fazem escapar o sopro de vida que há em nós. A palavra que eu queria ressaltar hoje, nesta mensagem, é cuidado. Ouviram? Deus sabe daquelas coisas mais ocultas que você faz e acha que ninguém vai ver, ninguém vai saber. Em segundo lugar, alguns afirmam que a fé é um salto no escuro para as mãos de Deus. Não é isso que a Bíblia ensina. Aprendemos com o autor de Hebreus que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção de fatos que ainda não são vistos. Mesmo sem enxergar de maneira nítida, a fé nos diz que aquilo que esperamos está lá. E a qualquer momento o Senhor tirará o véu e veremos claramente. Por meio do profeta Jeremias, o Senhor diz: bendito é o homem que confia no Senhor e põe nele a sua esperança. Na sequência, o profeta diz: ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Precisamos resistir aos dias maus que estão cada vez mais visíveis em nosso tempo, refugiados em Deus e na sua esperança viva, que é o Cristo. Só assim continuaremos frutíferos, mesmo em meio ao calor das aflições, que não tem sido poucas. Em terceiro lugar, o salmista pede que o Senhor o ampare segundo a sua promessa, para que ele viva. O Senhor nos tem prometido amparo, proteção e presença por todos os dias da nossa vida. É promessa de Deus. Confiemos. E o salmista espera nessa promessa gloriosa. Em sua oração ele pede ainda que o Senhor não permita que a sua esperança seja frustrada, que ela não o envergonhe. Se a esperança que temos está firmada em Deus, jamais seremos envergonhados. A esperança mencionada pelo salmista não é uma simples expectação positiva de algo desejável, mas uma pessoa chamada Cristo, que ele já contemplava ao longe com os olhos da fé. Contudo, a esperança, enquanto sentimento, emoção, ela é filha da coragem e da confiança, assim como a desesperança é filha do medo e da insegurança. Como temos sido minados nessa área. E, normalmente, quando nós nos sentimos minados na nossa expectação, na nossa esperança, nós corremos o risco de, mais uma vez, repito, meter os pés pelas mãos, tentar fazer as coisas do nosso jeito. Aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, aqueles que foram
ministrados pelo Espírito Santo de Deus, precisam viver segundo a vontade e direção de Deus. E para que nós enxerguemos essa vontade soberana de Deus, precisamos da Bíblia Sagrada. Precisamos olhar para o Senhor no meio das nossas dificuldades, no meio das nossas agonias, que não têm sido poucas. Eu repito. Nesse culto da quinta-feira, nós sempre nos reunimos para orar, sobretudo por aquelas causas que para nós são absolutamente impossíveis. Contudo, eu queria fazer um adendo hoje. Tem causas que para nós são verdadeiramente impossíveis do ponto de vista humano. Mas tem algumas dessas causas que o Senhor não está. Tem coisas que nós insistimos, queremos, e estamos ali o tempo todo falando com o Senhor. Mas esquecemos de dizer: Senhor, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Nós nunca sabemos o que é melhor para nós. Há sempre uma tentativa tola de tentar que a nossa vontade se sobreponha à vontade de Deus. Isso jamais acontecerá. E quando o Senhor permite que algo, vamos dizer, fora da vontade dele, aconteça, vem como prumo e régua, vem para conserto. Ouviram? Então nunca, por mais que você anseie por alguma coisa, nunca, jamais, deixe de dizer na sua oração: contudo, seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. O que nós aprendemos nessa breve meditação de hoje? Em primeiro lugar, o Senhor não nos deu espírito de covardia. Falando ao seu filho na fé, Timóteo, o apóstolo Paulo diz: porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação ou equilíbrio. E isso começa dentro da sua casa. Saindo de dentro do seu gueto residencial, o Senhor deseja que sejamos testemunho na nossa vizinhança, no meio da nossa parentela. E nem sempre o testemunho é falando. Que a sua vida, que o seu viver seja para a honra e glória do nosso Deus. Estamos chegando a um tempo em que precisamos anunciar o Cristo, se preciso, com palavras, mas sobretudo, e especialmente, com a nossa vida. Nunca vi tanta mentira no meio do povo de Deus. Nunca vi tantas situações contrárias à vontade de Deus.
que o Senhor, Ele fale, continue falando aos corações, porque Ele é aquele que nos conhece na profundidade do nosso ser. A segunda coisa que aprendemos, esse Espírito que está em nós, ele é gerador de esperança, porque sabemos em quem temos crido. O Senhor é poderoso para nos sustentar. Ainda que morramos, há esperança para nós. Resta saber em quem temos colocado a nossa esperança. A segurança que temos totalmente procurado em pessoas e em instituições só será encontrada a rigor no Senhor, que fez os céus e a terra. E por último, busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e ponhamos nele e só nele a nossa confiança e esperança. Só assim estaremos seguros para completar a jornada que nos resta. Amém? Amém. Vamos orar umas pelas outras.